Espírito de Deus, nós queremos receber a Tua palavra e que essa palavra produza transformação de vida. Não queremos apenas mais conhecimento, mais conhecimento. Queremos o conhecimento da Tua palavra que nos transforme. De conhecer mais, parecer mais com Jesus, Seu Filho. Leva cativo cada coração e mente ao Senhor nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler muitas coisas e vou tentar resumir. Eu acho importante sempre a gente trazer caderno para o culto, né? Mas se você não trouxe, depois eu posso colocar os textos. Na verdade, você pode ler essa semana Atos, os primeiros 15 capítulos de Atos, que eu vou estar pontuando algumas coisas. Você pode meditar durante a semana, porque eu vou pontuar bem rapidamente muitas coisas aqui. Queria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Atos. Nós vamos falar um pouco sobre uma igreja que ora. E com certeza uma igreja que ora começa com uma pessoa que ora e famílias que oram, né? Quem não tem a mínima vida de oração não vai conseguir viver uma vida de oração coletiva. E o Senhor quer nos ensinar, nos motivar, nos desafiar isso nessa noite. E lá em Atos capítulo 1, no versículo 4, a gente vê aqui naquele episódio em que Jesus, logo após ser crucificado, ressuscita ao terceiro dia, e ele aparece então, e teve um tempo com seus discípulos, né? Alguns dizem que eram 120, outros dizem que eram 300, então era uma parte de todos os discípulos que ele fez durante os 3 anos, e ele começou a ensinar intensamente coisas imprescindíveis para prepará-los um pouquinho a mais do que ele já tinha preparado durante 3 anos, né? Então, creio que foram as palavras finais. Durante 40 dias, ele deu demonstrações de que ele estava vivo, que ele ressuscitou. E esses homens, muitos deles, mais tarde, morreriam pelo testemunho de Cristo. Eles viram o Filho de Deus, né? Só um exemplo para vocês entenderem. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola, muitos historiadores dizem que ele não era crente durante o ministério de Jesus. Ele creu que o irmão dele era o Filho de Deus quando Jesus começou a se manifestar vivo após a sua morte. Jesus ressurreto fez com que o irmão de Jesus cresça que ele realmente era Filho de Deus, e foi então que Tiago se tornou um grande líder da igreja. Então esse episódio de Jesus aparecer por 40 dias impactou demais os discípulos, mas também ele deu instruções muito importantes para aquilo que era o novo momento da igreja, né? A igreja nascente. E aqui a gente percebe que Jesus, nesses 40 dias ensinando, ao fim diz para eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar ao reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, de novo, Jesus está fazendo um resumo do resumo, dizendo: eu escolhi vocês para serem minhas testemunhas aqui, perto, longe e até o fim do mundo. Mas antes, esperem. Vocês precisam ser revestidos de poder. Jesus ensinou por 3 anos, demonstrou, os discípulos já expulsavam demônios, os discípulos fizeram alguns tipos de milagre, participaram de alguns milagres com Jesus, quando eles começaram
a partir o pão, Jesus falou: dê vocês a eles de comer. Então, aquele milagre da multiplicação, eles participaram do milagre, eles expulsavam demônios. Então, já havia um nível de participação dos discípulos naquilo que eram os sinais e prodígios de Cristo, mas ainda o Espírito não tinha sido derramado. Cristo precisava morrer para o Espírito ser derramado. Então, ele falou: esperem para serem revestidos. Então, isso fala que havia um propósito de uma nova era da igreja, em que agora Deus, que se manifestou em carne, também enviaria o seu Espírito, para o Espírito habitar dentro da igreja, no coração de cada crente. E esse Espírito ensinaria como viver, o que falar, para onde ir, o que decidir, quando investir, o quanto trabalhar, com quem namorar, que trabalho fazer, e principalmente a verdade. O Espírito conduziria os discípulos na verdade do Evangelho. Então, agora não é apenas um profeta proclamando de fora para um povo. Agora é na plenitude dos tempos o Espírito habitando o coração do crente. E Deus falando pela sua palavra e pelo seu Espírito. E guiando cada crente. Mas era necessário esse tempo. Então isso aconteceu em Pentecostes, mas o que eu quero pontuar com vocês aqui, enfatizando, é que sempre as grandes e preciosas ações do Senhor sempre foram precedidos por oração. Sempre que Deus quer fazer algo na sua vida e sempre que Deus quer fazer algo na igreja, isso é precedido de muita oração. E muitas vezes, para te preparar para a oração, Deus manda muita luta, muito sofrimento, muita luta, doença, problema financeiro, para te levar à oração, para ir nesse lugar de oração, Ele falar, Ele fazer, Ele se manifestar, Ele conduzir a sua vida. Então a gente vai pontuar aqui vários momentos em que a oração foi marcante na vida dos discípulos e da igreja. Tá bom? Vamos lá. Aqui no versículo 14 do capítulo versículo 14, é isso mesmo, do capítulo 1, Atos 1:14, pode projetar aí. Vamos, prestar atenção, vamos ler? Todos eles se reuniam sempre em oração. Repete comigo, por favor. Todos eles se reuniam sempre em oração. Então, oração fazia parte, não era apenas algo que eles faziam todos os dias, era algo que os discípulos faziam sempre. Sabe o que significa sempre no grego? Sempre. Sempre, irmãos. Fazia parte da vida dos discípulos. Mais adiante, a gente vê que nesse ambiente de oração, né, diz assim, no versículo esse eu não notei, mas chegando o dia de Pentecostes, versículo 1, capítulo 2, perdão, Atos 2:1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, fazendo o quê? Orando. Aqui não está falando, mas eles estavam orando. Era algo que eles faziam sempre e todos os dias juntos, esperando em Jerusalém, como Jesus falou, em oração. Como que a gente espera em Deus? Fazendo nada? Distraindo? A gente sempre espera em Deus orando. E aí então, houve manifestação poderosa do Espírito, as línguas repartidas, um som do céu, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Os vários judeus de várias partes da nação estavam ali, ouviram, achavam que eles estavam bêbados. Pedro se levanta, prega para a multidão e muitos se convertem. O que eles estavam fazendo? Esperando a promessa, a palavra de Cristo em oração. Mais adiante, em Atos 2:42, vai falar um pouco sobre aquilo que era o estilo de vida da igreja. Como é que era a igreja
nascedouro ali, a igreja primitiva. Em Atos 2:42 fala que eles se reuniam e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e partir do pão e as orações. Então a igreja se estabeleceu em 3 pontos: ensino apostólico, leitura da palavra. Até então não tinha a palavra como a gente conhecia, né? Tinha as escrituras proféticas, o Pentateuco, e tinha as cartas depois dos apóstolos. Então ensino apostólico, comunhão e partir do pão, que era uma coisa só, de casa em casa, e oração. Uma igreja que não está estabelecida nesses 3 pontos, ela é frágil e ela precisa se ajustar. Porque uma igreja forte, ela tem esse tripé. Se eu cortar um pé dessa mesa, ela cai. Esse é o tripé de uma igreja forte. Então, a oração era prática comum. Mais adiante, no capítulo 3, então estou narrando aqui, irmãos, uma sequência de fatos. Atos 3:1. Pode projetar para nós aí. Pedro, então, e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Repete comigo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então isso mostra que a igreja se reunia, tinha uma hora de orar. Cada crente tem sua hora de orar, mas a igreja orava todo dia, tanto que tinha um horário que todos iam lá para orar. Esse era o dia, o horário diário de buscar o Senhor em oração. Então eles estavam indo orar. No meio do caminho, um aleijado pede para eles dinheiro, e eles de forma muito sincera falaram: dinheiro eu não tenho, mas eu tenho algo muito mais precioso que dinheiro. Em nome de Jesus, levante e anda. Então, uma igreja e um povo que tem a autoridade de cruzar com alguém em sofrimento, mudar a sorte dessa pessoa e, em nome de Jesus, ser usado com poder para dizer: levanta e anda, é um povo que ora, porque a fonte do poder está em Deus, e a oração é a nossa intimidade com Deus, irmãos. Quanto mais próximo de Cristo, mais oramos. Quanto mais oramos, mais temos, mais o conhecemos, mais estamos prontos, mais sensíveis à voz do Espírito Santo, mais ousados nos tornamos. Então, muitas vezes, a nossa vida em volta de nós, as coisas estão muito devagar, as coisas estão parando, as coisas estão mofando, porque às vezes estão fazendo tudo, correndo de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, correndo. Quem lembra daquele filme da Alice nas País Maravilhas, né? Aquele coelhinho correndo, lá, tem o relógio na mão, e corre, e ela vai atrás, ele deve estar correndo alguma coisa importante, né? E ele corre atrás do coelho: onde você vai, o que você está fazendo? E o coelho estava perdido. E ela achando que estava correndo porque era importante. E nem sempre a nossa correria tem propósito eterno, valor eterno, e é tão importante assim, irmãos. Nós precisamos parar, orar, buscar, tocar a graça de Deus, receber revelação, sabedoria, autoridade, discernimento, coragem, foco, determinação, e fazer na nossa vida o que Deus nos chamou para fazer. E esse ambiente é um ambiente que a gente experimenta isso no ambiente de oração. E se a gente for pegar aqui antes disso, Pedro tinha pregado, uma multidão de milhares de pessoas se converteu. De uma hora para outra a igreja tinha 300 e foi para 5, 6 mil. E a gente não vê que Pedro correndo de lá para cá. Pedro estava orando. Como que eu vou cuidar de 5 mil pessoas? E eu e os outros apóstolos, sem sabedoria, sem revelação, sem graça, sem palavra, sem direção. Então ele, diante de tanto desafio, ele parava para ouvir a Deus. E quando o aleijado cruza o caminho dele, ele podia falar assim: estou indo fazer a obra de Deus, estou indo pregar.
posso não, fica aí, Deus te abençoe. Mas o homem que ouve o Espírito Santo entendeu que aquilo fazia parte. Ele estava indo orar, para, atende, ouve, olha para os olhos dele, eu quero curá-lo. O cara tem... Pedro e João tinham um ouvido adestrado pelo Espírito Santo, sintonizado, foram usados com poder. Aquilo gerou um testemunho, mais gente se converteu, mais uma multidão de 5.000 que se converteu a partir daquilo, porque o cara curado, testemunhou, e aquele alvoroço, o povo veio, não fomos nós que, por nossa própria força, fizemos isso, é o nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, começou a pregar, mais 5.000 se converte. Agora, a igreja de 5.000 foi para 10.000, pelo menos, né? Que fala que é homens, né? Pode ser muito mais que isso. Estamos entendendo aqui, irmãos? Então, em Pentecostes, em oração, o Espírito vem, Pedro prega, a multidão se converte. Agora está indo orar, uma cura, prega de novo, 5.000 se convertem de novo. Agora a igreja dobrou de tamanho. E aí, vamos abrir aqui agora. Antes disso, diante desse milagre, né? E aquele tanto de povo convertendo, os judeus ficaram, pelo amor de Deus, mais discípulos se convertendo, a igreja está crescendo, prende esses homens. Prenderam eles, falaram para eles, vocês não preguem mais nesse nome. Fizeram ameaças, lá em Atos 4:21. Não, perdão, 3:21. É isso? Isso. Não, perdão. É isso mesmo, 3:21. 4:21, perdão. 4:21. Então, em 4:21, a gente vê esse texto em que eles, em perseguição, presos, ameaçados. Versículo 23, projeta para nós aí. Verso 23 agora. 3:23. Não. 4:23, desculpa. Oh, meu Deus. 4:23. Estou dando trabalho hoje para os irmãos ali. Ouvindo isso, levantaram-se. Não. 4:23. Volta um aí. Isso. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, né? Foram lá para a igreja e contaram tudo o que aconteceu, né? Como os chefes, sacerdotes e líderes tinham proibido eles de pregar. Pode passar? 24. Ouvindo isso, então, quando eles voltam, fomos presos, ameaçados, voltaram para a igreja, contou para a igreja. Diante disso, os irmãos ouviram, levantaram a voz em oração a Deus e oraram: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Vamos continuar. Tu falaste por meio do Espírito Santo pela boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos tramam em vão. Continua. Os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. 27. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se. Não, 28, perdão. Fizeram tudo que o poder da tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem com coragem a tua palavra. Então, aqui, diante da perseguição, da prisão, soltos e ameaçados, eles reúnem com os irmãos e vão orar. Senhor, eles estão se levantando contra nós. Senhor, não é brincadeira não. Eles querem impedir a obra, mas nos dá coragem para continuar testemunhando, anunciando com coragem a tua palavra em nome de Jesus. E aquele lugar, pode passar? Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio
nome do teu santo servo Jesus. Pode continuar. Depois que oraram, aquele lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, se eles oraram e aquele lugar tremeu, aquela oração agradou muito a Deus, porque a gente não vê na palavra nenhum outro momento em que o lugar tremeu. E eles oraram. Primeiro, eles estavam em oração. Eles não estavam pregando, eles não estavam fazendo nada, eles estavam orando. Então, a oração é esse fundamento. Buscar o Senhor, buscar a graça, buscar a força, buscar poder, buscar direção. Ali nós estamos em conexão com o Senhor, no ambiente de oração. Eles oravam: Senhor, nos dá coragem, pregar a tua palavra, realizar sinais, maravilhas e curar pessoas em teu nome. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então, quando nós oramos, aquilo que está no coração de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem orar, e sem orar aquilo que Deus quer que a gente ore, segundo a sua palavra. Tanto que eles oraram a profecia. Então, foram cheios do Espírito Santo, e mais pessoas foram sendo acrescentadas, né? Chegou o ponto, irmãos, aqui no versículo, capítulo 5, versículo 14, que diz que até as multidões levavam doentes, colocavam na rua, para que pelo menos Pedro passando, a sombra projetada de Pedro curasse aquele tanto de multidão de pessoas. Aquele Pedro que a gente critica, né? Pedro não sei o quê. Pedro não tinha fé. Pedro afundou nas águas. Mas Pedro estava lá, firme, errando, mas tentando e buscando e corajoso. Alguém inconstante como nós. Você sabia o que significa Simão? Cefas. Qual era o nome de Cefas? Simão Pedro? Folha. E Cristo transformou ele em quê? Pedra. Rocha. Então, nós somos igual Pedro, mas pelo Espírito Santo, podemos ser usados pelo Senhor, naquilo que Ele tem para nós. Então, curas, multidões, gente sendo liberta, lá em versículo 16 de Atos 5, né? Põe Atos 5,16. Afluem multidões de cidades próximas de Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram sendo curados, né? Então, olha só o ambiente da igreja, irmãos. Eu queria fazer uma pergunta. Aquele Deus, aquele Espírito Santo, aquele Jesus, dessa época aqui é diferente de hoje? O que mudou? O que parece assim que está tão distante, né, de hoje? A poeira aqui, né? Tanto tempo. Mas se o Senhor é o mesmo, o que está acontecendo? Se Ele não mudou, talvez que mudou fomos nós. Ocupados em tantas coisas, correndo de lá para cá, confusos, tristes, desanimados, afoitos. E esse povo debaixo de perseguição, cheio do Espírito Santo. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Deixa eu o cronômetro rodando aqui para não me perder. Atos 6, versículo 1 em diante. Então, aqui agora eu volto aonde eu falei que a igreja, né,
crescendo, agora duplicou de tamanho. Atos 6:1, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Ou seja, muita gente foi se convertendo. E judeus de várias partes estavam ali convivendo junto agora, né? O mover do Espírito, o Pentecostes, a igreja, os sinais, maravilhas. Vinha gente de todos os lugares, irmãos, levando doente, levando gente, querendo ver o que está acontecendo. O morto está ressuscitando, o atormentado de espírito está sendo liberto, cura, sinal, prodígio, maravilha, todo mundo ia para lá, irmãos. Gente de todos os cantos, iam se convertendo. E começou as dificuldades, né? Versículo 2. Por isso os 12 apóstolos se reuniram, conversaram e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir à mesa. A minha versão está diferente. Não está certo, está certo. Versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, para cuidar dessa tarefa, né? Versículo 4. Assim nós quem? Os apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. De novo, a gente vê o quanto que a vida de oração era imprescindível para a igreja, a começar pelos líderes. Nesse caso, os apóstolos, né? Estamos entendendo aqui, irmãos, o tanto de negócio é importante. Eu separei alguns textos aqui, eu poderia ficar aqui 5 horas só em Atos. Eu estou selecionando alguns textos falando rapidinho, para pontuar alguns pontos. Os apóstolos falavam, a coisa mais importante que a gente tem que fazer aqui não é pregar o evangelho, não é fazer discípulo, não é curar enfermo, não é ensaiar, não é acudir o faminto, cuidar da viúva. Porque Tiago não falou que a religião verdadeira não é cuidar das viúvas, dos órfãos. Eles estavam cuidando, mas eles selecionaram. Então, quem está na liderança vai direcionar os outros. Tem muita coisa a ser feita, todo mundo tem uma parte nesse todo. Todo mundo vai se encaixar nessa parte. Mas aqueles que estão à frente são direção, são governo, precisam de revelação. Estou conversando com a Sol e com o Davi, né? Em termos de comunhão, e conversando, compartilhando a palavra. E eu falando, né? Para mim a palavra ela traz toda a revelação geral. O que é ser cristão, quem é Cristo, o que é a igreja, como é que é, qual que é a nossa missão, como que funciona, como é que é os ministérios, quem são os dons do Espírito, está tudo aqui na palavra. Toda a revelação geral está aqui. Mas como é que você sabe com quem que você tem que casar? Está na Bíblia? Qual profissão escolher? Se você vai fechar ou não aquele negócio? E essas coisas mais específicas e subjetivas, que não estão na Bíblia, como é que a gente sabe? Intimidade com Deus. Oração, oração e oração. E os apóstolos entenderam que eles tinham que ensinar a verdade do Evangelho e ter discernimento e sabedoria. O que fazer? O que Deus quer com essa igreja? Qual que é o propósito dessa igreja? O que aquele irmão está precisando ouvir? O que aquela outra irmã está precisando ser ajudada? O que fazer? Tanta gente, tanto desafio. Pregar o Evangelho no mundo. Qual o próximo passo? Tudo, irmãos, se revela de joelhos em oração, sozinho e juntos. Não tem outro jeito. Nós estamos numa geração com pressa de tudo. E a gente acha que orar é parar para orar. Parece que parar é a coisa mais difícil da nossa geração. Parar é difícil. A gente vai na nossa correria, faz isso, faz aquilo, e aí um monte de coisa que a gente faz, está tudo errado, porque não era vontade de Deus. A não gastar agora muito mais tempo ainda
corrigindo as burradas, as escolhas erradas e as cagadas que a gente faz na vida, que poderiam ser muitas delas evitadas parando, orando, discernindo, conferindo, antes de ser feito. Você tem um amém? Mais adiante, a gente vê quanto que era importante a oração. Lá no versículo 6, eles vão então separam esses diáconos para que os diáconos possam exercer outras funções que os apóstolos não queriam realizar porque eles estavam focados em oração na palavra. E aí quando eles escolheram esses homens cheios, qual que era a característica desses homens escolhidos para serem obreiros e diáconos? Bem intencionados, gente boa, trabalhador, tudo isso é importante. Mas quais foram as características que eles escolheram? Escolham entre vocês, versículo 3, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aí, mais à frente, no versículo 6, eles apresentaram esses homens, a igreja escolheu esses homens, apresentaram aos apóstolos, e então os apóstolos oraram e impuseram as mãos. Parece que tudo era oração, gente. Eles mandaram o povo escolher. O povo foi e achou os homens cheios de Espírito Santo, sabedoria e tal. Apresentou para os apóstolos, nós vamos orar, vamos ungir, vamos dar autoridade. Tudo começava, desenvolvia e finalizava com oração, irmãos. Esse povo era quase que viciado em oração. Está debaixo da orientação do Espírito Santo. Não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, eu quero. Havia uma nuvem de obediência, fidelidade à direção do Espírito. Deus mandou? Vamos fazer. Deus não mandou? Fica quieto. Fica quieto. Mas não podia. Deus mandou? Não, mas eu acho que seria bom. Vamos orar mais. Vamos discernir. Deus falou? Falou, então vamos. Mas está vindo todo mundo querendo matar a gente. Às vezes não é de Deus. Ele falou conosco. O inferno pode vir em conta. Deus falou? Vamos. Nossa, parece que... Deus falou? Não. Quantas coisas na nossa vida, irmãos, parece que assim, nossa, surgiu uma oportunidade, nem precisa orar. Aquilo parece maravilhoso, vira um inferno. E tem coisa que você fala assim, não sei não. Aí você ora, Deus fala, vai, e é uma benção. A gente é muito safado às vezes, irmão. Já viu assim, quando alguém procura a gente para propor uma coisa assim, que a gente não quer? Nossa, tal, vamos para a rua, levar comida para os pobres, fazer um sopão, evangelizar, e leva um violão, e vamos. E às vezes que você não quer. O que a gente sempre fala quando alguém propõe algo que a gente não quer? Mas vamos orar sobre esse negócio? Mas quando alguém propõe algo que a gente quer, o que a gente fala? Uai, de Deus? Esse negócio é de Deus? Nem precisa orar. Mas oração é fundamental, irmãos. Ouvir a voz do Espírito. Tudo que a gente faz que não provém de fé é pecado. Até coisa boa. Até coisa bem intencionada. E como é que eu vou ter fé sem orar, sem discernir? Então, mais adiante, vamos caminhar mais para o final agora. Em Atos 9:14, projeta aí. 9:14, a gente vê quando o Espírito vai sendo derramado e um dos
dos diáconos, cheio do Espírito Santo, está pregando o evangelho lá em Samaria. Em vez de estar cuidando das viúvas, ele já está pregando lá em outra cidade lá. Colocaram para cuidar das viúvas, distribuir a comida. O que você está fazendo aí? Homem cheio do Espírito Santo, irmão, querendo pregar o evangelho. E sendo usado com poder. Não era nenhum dos apóstolos. Era Filipe, o diácono. O Espírito Santo, irmão, quando está movendo nossas vidas, a gente começa a fazer coisa. E estavam lá pregando o evangelho. E lá diz, em Atos 9, perdão, Atos 8, perdão, que os que já haviam sido dispersos pregavam a palavra, e Filipe foi para Samaria, anunciou o Cristo. Atos 8, 4, agora versículo 6. Atos 8, 6, acompanha a sua Bíblia aí. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção a ele, é o que ele estava dizendo, e os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe se levantou como um homem cheio do Espírito Santo, pregou o evangelho, curou enfermos, expulsou demônio, e aquele mover naquela cidade. E aí, em Atos 9,14, os apóstolos foram lá ver o que estava acontecendo, né? Pedro e João agora vão lá em Atos 9,14, eles vão até Samaria ver o que estava acontecendo. Amém? Estão aí? Oh, Jesus, eu estou errando tudo aqui. 8,14. 8,14, perdão. Atos 8,14. Então os apóstolos em Jerusalém, ouvindo o que estava acontecendo em Samaria, que eles haviam aceitado a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Esses chegaram até lá. Entende a cena, irmãos? Filipe foi usado por Deus com poder. Os apóstolos ficam sabendo, enviam 2. Eles andavam só de 2 em 2. Foram até lá ver o que estava acontecendo. Viram aquilo tudo que tinha acontecido. O povo começou a converter. Aceitaram a palavra. E aí, eles vêm, versículo 15. Eles chegaram e oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, e tinha apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Não vou entrar em polêmica, porque também não tenho tempo para isso. Isso é uma coisa muito complexa, não quero entrar nisso. Mas o fato que eu li aqui, não a interpretação, o que eu li, é que eles foram lá, aquele povo tinha aceitado a palavra de Cristo, tinha sido batizado em nome de Jesus, e eles foram lá orar e impor as mãos para que eles recebessem o dom do Espírito Santo. Certo? Isso aqui está aqui, eu li. Então, a oração comunica, não apenas cura, poder, não só a gente ouve a voz de Deus, a gente é fortalecido na fé, mas a oração também tem um aspecto de autoridade espiritual. Eles oraram e foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, que é o que diz o texto aqui. Vou ler de novo. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então, eles impuseram as mãos, e então eles receberam o Espírito Santo, versículo 17. Então, seja para aqueles que não têm, para receber, e aqueles que têm, e estão com o Espírito apagado, adormecido, a oração, a imposição de mãos, o jejum, é para ativar a vida de Deus em nós. Depois, um episódio importante, Pedro vai visitar pessoas para pregar o evangelho, vai em Lida, vai em Jope, fica sabendo de Dorcas que tinha falecido. E o povo, vem para cá, Pedro.
E ele chegou, ela tinha morrido. Pedro, por acaso, assim, a sua sombra cura as pessoas, por acaso, assim, não dá para, quem sabe, assim, orar para ela ressuscitar? Pedro vai lá, fecha a porta, sobe ao quarto onde ela estava, e ele ora por ela, e essa mulher ressuscita. Em alguns momentos, de forma pública, eles até falam assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas isso é permeado por oração. Aqui Pedro orou. E aí depois Pedro vai para um lugar de oração, um terraço de oração, em jejum, e está orando, em jejum orando naquele terraço, orando. Ele tem uma visão. Deus, em oração, mostra uma visão, ele vê lá os répteis num lençol, e Deus está explicando para Pedro que os répteis que são impuros para os judeus, ele estava santificando. Ele queria ensinar para Pedro uma lição muito mais profunda do que isso. De que agora alguns rituais judaicos não teriam mais importância. Ele estava dizendo que aquilo que eu purifico, aquilo que era impuro eu purifico, agora é puro. Pedro não entende bem. Aparecem uns homens. Você é Pedro? Sou. Não, nós somos enviados. Quem que enviou? Cornélio Centurião. Por quê? Como é que sabia que eu estava aqui? Não, é porque um anjo apareceu para ele. Um anjo? É, um anjo. Mandou a gente vir aqui te buscar. Dali, me conta essa história. Centurião, Cornélio, reunia família, amigos, conhecidos para orar. Eles eram gentios. Eles não conheciam a palavra de Deus, mas eles oravam e davam esmola. E Deus ouviu a sua oração. Mandou buscar Pedro. Pedro foi lá, pregou o evangelho e todos foram cheios do Espírito Santo. Gente, Deus está ouvindo agora a oração de um não crente, mas que tinha fé, que buscava o Deus vivo, sem conhecer direito. Até a oração de quem não conhece a Deus, Ele ouve. Quanto mais a minha e a sua. Uma das revelações mais importantes da igreja foi essa, porque agora os gentios iam entrar na igreja. A igreja não ia ser mais só de judeu, era do mundo inteiro. E como é que Pedro, por que Jesus não deixou claro isso para Pedro? Por que ele deixou o Espírito Santo depois, lá em oração? Jesus deu indícios, mas não estava claro. Teve que ter reuniões apostólicas para decidir isso depois. Uma revelação desse nível. Oração. Oração. Tem muita coisa para dizer aqui, mas eu vou só encerrar com o último episódio. Herodes fica vendo o crescimento da igreja, fica preocupado, prende Tiago, não o irmão de Jesus, o Tiago, o discípulo, né? Daqueles 12 iniciais. Mata Tiago. Viu que o povo gostou disso, especialmente os líderes religiosos, né? Os fariseus, escribas. Prende Pedro também, vai matar ele. Só que Pedro espera chegar a Páscoa, vai ter mais gente, deixa o show ser maior. Pedro é preso. Tiago tinha acabado de ser morto. Pedro talvez pensou, sou o próximo. Diante disso, o que a igreja fez? Se pôs em oração, vamos orar por Pedro. Tiago já foi. Quem sabe Deus não pode fazer alguma coisa? E a igreja começou a orar. Um anjo aparece, liberta Pedro. Pedro vai sendo levado pelo anjo depois que ele está na rua. Ele fala, rapaz, pensei que era um sonho. Fui mesmo liberto. Foi lá para onde os irmãos costumavam reunir para orar. Por que Pedro não foi para a casa dele? Porque no aperto, irmãos, nós vamos para onde o povo ora, não é? E Pedro correu lá para onde sabia que os irmãos oravam. Chega lá, bate na porta. Rode, uma moça. Quem é? Sou eu, Pedro. Hã? Pedro? Sou eu, Pedro. Pedro? Gente, é Pedro. Ela ficou tão em êxtase que, em vez de abrir o portão para Pedro, foi lá correndo na reunião de oração. Gente, Deus ouviu a sua oração.
Pedro foi liberto, Pedro está ali, Deus ouviu o nosso clamor. Sabe o que falar para ela? Você está doida, menina? Talvez seja o fantasma dele. Ou seja, aqueles irmãos estavam orando sem fé, sem acreditar que Deus podia. Eles estavam orando, mas no fundo, eles não acreditavam. E mesmo assim, Deus ouviu. Se isso não for um convite, irmãos, para a gente buscar a Deus, orar a Deus, não sei o que é. Isso ficou registrado para mostrar que aquele povo não era Superman, Mulher Maravilha. Era igual eu e você. Mesmo sem fé, se a gente ora, Deus pode fazer coisas grandiosas. Por que a gente não ora mais? A gente quer encerrar esse momento. Momento de oração. Eu quero fazer 2 apelos aqui hoje. Primeiro, o apelo para você vir e chamar outros irmãos para a próxima sexta-feira, 9h, que é uma reunião de oração. Esses foram os motivos pelos quais eu escolhi essa palavra e entendi que era a direção do Senhor. Ah, mas não dou conta de orar. Então vem orar com todo mundo, porque aí, às vezes, no ambiente de todo mundo orando, você vai sendo fortalecido, você aprende a orar, você se motiva. Então, primeiro apelo, próxima sexta, 9h. Não tem nada mais importante do que sexta-feira, 9h você está aqui. E se eu estiver doente? Vem. Nós vamos orar por você, você vai ser curado. Ah, e se minha mãe ficar doente? Traz ela. Vamos orar por ela. Ah, mas não tem dinheiro. Vem, vamos orar por sua prosperidade, irmão. Ah, mas eu estou desanimado. Vem que você vai ser animado. O que pode te impedir de vir, irmão? Para receber o que você precisa do Senhor? Há uns 3 meses, a gente estava na reunião de oração. É uma reunião de oração que tem pessoas de várias igrejas. E eu estava lá participando. E a gente começou a orar, e a gente começou a orar sobre cura. Senhor, hoje é dia de cura, o Senhor quer curar. Cura de novo, Senhor. Ninguém sabia de nada, né? No final, na hora de encerrar, uma senhora falou assim, eu estou com a minha sobrinha aqui, ela tinha uns 6, 7 anos. Ela tem um problema grave de coração. Ela já fez os primeiros exames, ela vai fazer agora mais um exame para fazer cirurgia. E essa cirurgia tem grave risco de vida, que é muito complexo. Vocês podem orar por ela? Vamos orar. A irmã falou assim, ora aí, Diogo. Eu falei, faltei eu para orar, né? Porque a gente tem vergonha, né, irmãos, de orar e Deus não responder, né? Como é que eu vou saber? Só orando, né? Se Deus quer curar ou não. O poder não é meu, a vontade não é minha. Aí fomos lá orar. Orei para aquela criança como se fosse a minha filha. Orei. E no final eu senti com muita fé. O Senhor me falou, diga para ela que ela está curada. É fácil falar isso, irmãos? Eu falei isso 4 vezes na minha vida. Em toda a minha vida eu falei isso 4 vezes só. Eu olhei para os olhinhos dela, o Senhor te curou nessa manhã. Quando acontece é bonito, né, irmãos? E quando acontece, você fala um negócio desse. Por isso que a gente tem que falar só se a gente tem convicção. E eu não vou ter convicção se eu não ouço o Espírito. E o Senhor falou, fala que ela está curada. Eu falei para ela, olhando nos olhinhos dela e para a tia dela. Passou umas 2, 3 semanas, ela fez os exames, cancelaram a cirurgia. Porque ela foi curada. E por que ela foi curada? Difícil explicar, né? Mas uma coisa eu sei. Porque ela estava numa reunião de oração, onde o povo estava chorando e buscando a Deus. Ela estava num lugar que ela tinha que estar, irmãos. A gente confia mais em médico, em remédio, do que no Senhor às vezes. É só quando não tem mais jeito.
Vamos orar. Beleza, Deus não faz ainda muitas vezes, né? Mas Deus não tem que ser o nosso último recurso, tem que ser o primeiro, irmãos. Se você quer ser um homem de mais oração, mulher mais de oração, fique de pé.